E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E em relação à fermentação selvagem, qual que é a melhor técnica para você utilizar para fermentar o seu queijo vegetal? Primeiro de tudo, só uma pequena explicação sobre a fermentação selvagem. Nem todo mundo está acostumado a ouvir isso, mas a fermentação selvagem ela é aquela que conta com micro-organismos que você mesmo ou você mesma acabou por selecionar na cozinha da sua casa. É bem possível você selecionar os micro-organismos que você vai usar para fermentar o seu queijo vegetal. Agora, por um lado, isso é custo zero, ou seja, você não vai gastar nada com isso. É bem diferente de você ir numa farmácia e comprar um probiótico ou você comprar as bactérias já próprias para fermentar queijo tradicional que você pode usar para fermentar queijo vegetal. E só um parênteses aqui, tem algumas marcas que já trazem uma linha para queijos vegetais. Isso daí é interessante notar e para perceber como é que o mundo está mudando mesmo. Então, quando a gente se propõe a fazer uma fermentação selvagem, a gente vai cultivar esses micro-organismos em casa, custo zero, como eu falei. Porém, por outro lado, você não sabe quais as espécies que estão ali. Exatamente, você não vai saber quais são as espécies. Diferente de quando você compra, você sabe exatamente as espécies que estão lá. Mas quando você vai fazer na sua casa, você já não sabe. Então, a melhor técnica para isso, para você utilizar e fazer o seu queijo vegetal, é aquela que é mais fácil para você. Isso porque são diversas técnicas que existem, são diversos probióticos que podem ser utilizados, ou diversos veículos que contêm essas bactérias para fermentar o queijo vegetal. E aquela que for mais fácil para você, sem dúvida nenhuma, vai ser a melhor. Agora, em termos de resultado, a gente vai ter diferença. Então, é importante, primeiro, estabelecer aqui que normalmente a melhor é a mais fácil, a que está mais na sua mão para fazer. Às vezes você até já tem um probiótico pronto aí, pode usar para fermentar um queijo vegetal, mas quando a gente fala de uma diversidade de técnica, aí sim, cada uma delas vai dar um certo resultado. São resultados diferentes. E se vai ser melhor ou se vai ser pior, cada um vai julgar e a partir daí você que vai poder testar para ver qual que você gosta mais. Mas então agora, exemplos disso daí, a gente tem para cada uma dessas técnicas uma certa intenção. Isso é que é o mais importante você entender aqui. Porque o que a gente usa para fermentar o queijo vegetal é um apanhado de bactérias, maravilha. Só que cada probiótico desse, ele tem um certo conjunto de bactérias e é por isso que o resultado final ele vai ser diferente. Por exemplo, quando a gente pega o Rejuvelac, que é um dos mais conhecidos, tá? Então, qual que é a intenção dele? Como que ele surgiu? Por que existe o Rejuvelac? O Rejuvelac ele é um probiótico que ele está muito ligado à alimentação viva. Foi nesse meio da alimentação viva que ele se desenvolveu e ele é um tônico maravilhoso para ser consumido. E para ele ser feito, ele precisa de cereais ou de grãos que vão ser germinados e depois vão ficar em água e vai acontecer uma certa fermentação ali. A gente vai ter um líquido mais turvo, repleto de bactérias. Para o consumo humano, de novo, é uma maravilha. Tem uma diversidade enorme de bactérias ali. É claro que ele tem alguns pontos que não são tão favoráveis assim para o uso no queijo vegetal. Primeiro porque ele não dura muito, ele dura mais ou menos uma semana. Mas veja que para a alimentação viva, ele durar uma semana é muito até. Porque se você faz meio litro de Rejuvelac, por exemplo, você vai consumir isso em 5 dias de repente. Então, esse não é o problema. Agora, para fazer queijo vegetal, meio litro já é muita coisa. Você não consegue gastar isso, não consegue, mas dificilmente você vai gastar isso em uma semana fazendo queijo vegetal. Outro ponto é que ele não tem sal.
E isso faz com que tenha uma diversidade de bactérias muito grande. Ótimo para o nosso consumo dentro da história da alimentação viva. Para ter uma variedade de bactérias ali é excelente. Mas para o queijo vegetal a coisa muda um pouco de figura. Porque quando a gente usa isso, a gente está trazendo uma diversidade muito grande. Ou seja, bactérias que não necessariamente vão produzir o ácido lático, que é aquele ácido que a gente quer que tenha no nosso queijo vegetal, porque o queijo tradicional ele está cheio de ácido lático, né? Então a gente precisa ter essas bactérias que produzem o ácido lático, e o Rejuvelac ele tem muito mais do que isso. Então por isso que o resultado ele vai ser um pouco diferente. É a mesma coisa do kefir, por exemplo. O kefir e a kombucha são dois tipos de probiótico que são semelhantes, né, vamos dizer assim, eles podem fazer parte de um mesmo grupo, porque eles têm como fonte de bactérias, né, uma matriz, vamos dizer assim, que tem bactérias, mas também tem leveduras. Então não é só bactéria que está ali. Quando você usa isso para fermentar um queijo vegetal, também vai dar um resultado diferente, porque tem bactéria lática também, mas tem vários outros micro-organismos, né? E vai dar um resultado diferente. Tá? Agora, quando você usa já um chucrute, quando você usa vegetais lactofermentados, aí a coisa muda um pouco de figura. Porque como você faz essa fermentação, ela já tem uma seletividade maior para que só bactérias láticas praticamente sobrevivam naquele meio. Então aí sim a gente vai ter um gosto diferente, mais próximo do gosto de queijo, né? Mas o mais interessante aqui é que você teste a maior diversidade de fontes de bactéria que você puder, justamente para você perceber essa diversidade, né? E ver qual que você gosta mais. Ou até, assim, ao lado da que você gosta mais, você pode também fazer tipos de queijos vegetais diferentes, com sabores diferentes, buscando, né, essas diferentes fontes de micro-organismo. E só para aumentar o seu leque de testes, tem mais uma coisa. Seja no caso do kefir, nem tanto, né? Mas para a kombucha isso vai valer, para o Rejuvelac isso vai valer, para vegetais lactofermentados isso vai valer. Quando você varia a fonte desse vegetal, no caso da kombucha é o tipo de chá, né, que você vai variar, mas quando você varia o tipo de chá, quando você varia os vegetais que você está usando, quando você varia o tipo de grão ou cereal que você está usando, o sabor vai ser diferente. E essa é a parte mais interessante para depois você fazer esses testes. E inclusive, se essa ideia de você fazer queijo vegetal em casa é uma coisa que está te atraindo cada vez mais, eu vou te convidar para um evento que eu vou fazer com 3 aulas, nas quais eu vou te mostrar o caminho para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E para você participar é só querer, porque vai ser gratuito, e é só clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui